então passar um pouquinho das páginas da apostila para não ficar só a videoaula, né? Só aula gravada e nem só correção, tá? E aí eu gostaria que vocês, por favor, participassem. Quero que vocês participem me interrompendo mesmo, sabe? Fazendo pergunta, tirando dúvidas, dando opinião sobre o conteúdo da apostila de vocês. Então, eu não sei o que vocês já viram dessa apostila, tá? Mas essa apostila é formidável, eu diria. Eu vou colocar alguns pontos só, tá? Óbvio que eu não vou olhar a apostila inteira, até porque eu já expliquei esse conteúdo. Na página 452, vocês têm uma linha de análise da ideologia do imperialismo. O imperialismo tem uma ideologia, tá? Se nos séculos XVI aos séculos XVIII o colonialismo trabalhava a ideia de explorar metais preciosos e especiarias, e em troca vender produtos manufaturados para as colônias, com um pano de fundo de evangelização, né, de catequização dos povos, né, uma missão religiosa ali de levar o catolicismo e o protestantismo para novas regiões do mundo. O imperialismo, ou se vocês quiserem chamar também de neocolonialismo ou novo colonialismo, ele tem o mesmo pano de fundo, um pano de fundo civilizador, catequizador, cristianizador, tá? Então a pregação do evangelho na África, na Ásia, tal. Entretanto, do ponto de vista econômico, é uma mudança. Agora, não é mais um simples comércio de produtos entre as nações. A Europa não interferiu diretamente nos governos no período colonial, no período colonialista, séculos XVI ao XVIII. Agora, no século XIX e século XX, a Europa interfere nos governos das regiões. Ou seja, se durante 4 séculos a presença europeia se deu apenas nos entrepostos, apenas no litoral, agora, no século XIX, os exércitos imperiais da Inglaterra, da França e assim por diante, começam a ocupar efetivamente os territórios e a garantir o monopólio sobre as matérias-primas necessárias para as revoluções industriais, primeira e segunda fase da Revolução Industrial, e garantia de um mercado consumidor. O trabalho escravo, ele não é mais vamos dizer assim, como que eu poderia dizer, né? Não é mais interessante, principalmente para a Inglaterra, porque o trabalho escravo, ele não forma consumidores. E o liberalismo econômico é pautado pelo quê? Pelo livre comércio. E o livre comércio depende de consumo, né? Se não tiver mercado consumidor, não tem comércio. De forma geral, é bem contraditório, porque os países europeus, eles tratam a África e eles tratam a Ásia como empresa. Eles não tratam a África e a Ásia como um continente dotado de cultura, dotado de uma história, dotado de um potencial econômico, produtivo, dotado de um modelo de vida. Não, eles olham para a África e olham para a Ásia simplesmente como um território a ser explorado. Então, assim, é bem contraditória essa questão. E um fato que cai bastante no vestibular, galera, então precisa ficar atento a isso, vamos dizer assim, a eugenia, né, e o darwinismo social. Ou seja, a ideia de que é uma ideia ridícula do ponto de vista científico, né, ela não tem comprovação científica nenhuma, não existe, na verdade, essa ciência que poderia provar isso, que os europeus acreditavam que eles eram superiores intelectualmente, materialmente, moralmente, tá? Superiores moralmente e por isso tinham o direito de explorar os continentes atrasados, né? Que eles vão chamar de atrasados. Só que se você olhar para a África e olhar principalmente para a China, você vai ver que a África e a China eram infinitamente superiores à Europa até o século XVII, XVIII. Então, eu até acho legal fazer essa ponte com vocês. O que você vê hoje na China? A China, né, socialismo de Estado, governada por uma ditadura, né, Xi Jinping, né, o atual ditador da China,
eles querem o lugar que eles acreditam que sempre foi deles, que é o lugar de maior império do mundo, né? O Império Mogol, seguido pelo Império Chinês, sempre foi infinitamente mais poderoso economicamente, culturalmente, do que outras regiões do mundo. E com a dominação europeia no século XIX, tudo isso meio que caiu. O que é muito louco nessa história, que eu acho que é legal fazer essa ponte com vocês, é que mesmo tendo sido dominado pela Inglaterra, pela França e por outras nações durante mais de 100 anos, ou seja, do século XIX até o pós-Segunda Guerra Mundial, a China faz uma revolução comunista, a Revolução Chinesa de 1949, passa por períodos terríveis como a Grande Fome, que foi o período de 1957, 58, que mais de 20 milhões de chineses morreram de fome, sem perder o orgulho nacional, sem perder o amor pela sua própria cultura, pela sua própria etnia, e sem perder a autoestima de se sentir e viver como uma sociedade avançada no meio de outros povos. Ou seja, o darwinismo social, a eugenia, ela serve nesse momento do século XIX, mas não serve mais hoje. E nós estamos à beira, inclusive, de uma guerra por conta disso, porque a China hoje, ela se impôs. E hoje ela é a nação mais industrializada do mundo, tem a segunda maior economia do mundo, é líder na internet 5G, é líder em vários setores de ponta de tecnologia e tem um dos maiores exércitos do mundo. Quer dizer, a China, que sempre fora grande no passado, hoje é a nação emergente mais importante no cenário geopolítico atual. Partindo desse ponto de vista, vocês percebem que aquele discurso de Europa superior serviu no passado, talvez hoje não sirva mais. Se a gente for querer fazer de um outro lado de análise, a gente pode pegar o mundo muçulmano. Eu considero, pelos meus estudos, o mundo muçulmano muito dividido, né? Desculpa, gente, passa 500 mil carros de ovo por dia nessa rua, cara. O mundo muçulmano é muito dividido por quê? Porque você tem sunitas, xiitas, drusos, tal, blá, 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 muçulmanos mais ortodoxos, ou seja, mais conservadores, muçulmanos mais seculares, ou seja, mais moderninhos, mais ocidentais. Então, há uma divisão muito ampla dentro do mundo muçulmano. Mas os muçulmanos também estão se impondo, né? Com as crises do petróleo, com os atentados terroristas, querendo combater a influência dos Estados Unidos e da cultura ocidental. Então, esse darwinismo que nós estamos vendo no século XIX, hoje ele foi rompido pela emergência do choque de civilizações. Eu estou fazendo uma prévia aqui para vocês de uma tese de um filósofo, não sei se é filósofo ou geógrafo, não sei, americano, chamado Samuel Huntington. Ele escreveu um livro chamado Choque das Civilizações, e ele diz que no pós-Guerra Fria, nós não temos mais uma guerra entre socialismo e capitalismo, mas nós temos uma guerra entre civilizações, ou seja, você tem os chineses de um lado, você tem os muçulmanos do outro, você tem os hindus, né, os brahmanistas da Índia, você tem os protestantes da América anglo-saxônica e da Inglaterra, né, essa população branca ainda protestante e tal. Você tem na América Latina uma população pseudo-católico-protestante, né, uma fusão aí de catolicismo e protestantismo, né, a ascensão lá de Evo Morales, Hugo Chávez, essas lideranças indígenas da América do Sul, querendo, né, se impor diante do imperialismo norte-americano. Quer dizer, o Japão, né, sempre com a sua cultura de educação, tecnologia. Então, você tem uma série de civilizações hoje que, de uma certa forma, buscam se impor, né? Isso é muito louco, porque isso ficou, durante muito tempo, apagado, né? No século XIX, pela supremacia europeia, na Guerra Fria, porque a disputa era entre União Soviética e Estados Unidos, né? Ou seja, entre socialismo e capitalismo, e pós-Guerra Fria nós temos então a emergência do choque de civilizações. Gostaria de mostrar a apostila no século XIX, mas já mostrando para vocês que vocês podem e devem fazer uma ponte com o que está acontecendo atualmente, tá? Que é para isso que serve a história, né? Não há presente sem passado, correto, gente? Então, é legal vocês olharem para a história dessa forma, tá? Até aqui, galera, tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Aqui tá tranquilo, bro. Beleza, Freitas. Meninas, alguma pergunta aí, alguma dúvida?
Não, prof. Então tá bom. Seguinte, ó, esse mapinha, cara, é o mapinha da Primeira Guerra Mundial, cara. Tá? Você tinha no máximo aí, vamos chutar na melhor das hipóteses, 30 países, tá? Hoje o mundo tem 200 países, tá? Aproximadamente, né? Tem países que são candidatos a países, né? Que ainda não são plenamente reconhecidos pelo direito internacional da ONU. Mas, na média, a gente fecha aí na casa de 198, 200, 202 países, tá? 1914, o ano que começou a Grande Guerra Mundial, né, que não era chamada de primeira, mas chamada de a Grande Guerra, porque ninguém imaginava que ia ter a segunda, claro. Nós tínhamos no máximo 30 nações. E de forma geral, 5 países, né, ou 6 países talvez, governavam o mundo. Em especial a Inglaterra, a maior nação imperialista do planeta, o império onde o sol nunca se põe, ou seja, a Inglaterra sozinha, essa pequena ilha no noroeste da Europa, dominava a Índia, a China, vastas regiões da África, tinha controle do comércio com as Américas, exceto os Estados Unidos, que começa a assumir uma posição de potência emergente já no século XIX. Do outro lado, você tem a França, que dominava vastas regiões da África, vastas regiões do Sudeste Asiático e Indochina. Quando eu falar Indochina, galera, Vietnã, Laos, Camboja, tá? E você tinha potências de segunda ordem, né? Potências de segunda classe, como a Itália, né? Como a Bélgica, Portugal era uma potência decadente, né? Porque já tinha perdido o seu esplendor, mas ainda tinha algumas colônias na África. A Holanda, tá? Que tinha algumas posições. E cito para vocês a emergência da Alemanha. A Alemanha é o país que mais se desenvolve no século XIX, junto com os Estados Unidos. Tá? Então prestem atenção, nós já estamos caminhando e desenhando uma Primeira Guerra Mundial, partindo do ponto de vista de que a Inglaterra não consegue mais manter a sua balança comercial e manter o domínio sobre a produção industrial, porque agora ela tem França, segunda classe, Estados Unidos e, principalmente no caso da Europa, a Alemanha. A Alemanha se unifica em 1870, tá? E após se unificar, ela caminha a passos largos para uma industrialização de ponta, que começa a fazer frente ao poder industrial e comercial inglês, britânico. E é justamente essas características que eu estou explicando que vão gerar a Primeira Guerra Mundial. Você tem, de um lado, potências hegemônicas, Estados Unidos, Inglaterra e França, e Rússia, talvez, tá? Rússia não é industrializado, mas tem território, né? O maior país do mundo, tal, blá, 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 dominou parte da China e tudo mais. E aí você tem do outro lado potências surgindo: Japão, Itália e principalmente Alemanha. E é o choque de interesses entre Japão, Itália e Alemanha contra os interesses da Inglaterra, Estados Unidos, França e Rússia que vão gerar a Primeira Guerra Mundial, que mal resolvida gerará a Segunda Guerra Mundial. Basicamente, os mesmos motivos sendo empurrados por uma Segunda Guerra Mundial em 1939. Então, vocês estão verificando aqui que o imperialismo vai gerar um choque entre os países, entre as potências coloniais, e esse choque mal administrado, mal discutido, vai acabar opondo as potências umas contra as outras. E nas palavras de Nietzsche, né, um filósofo da época, a Europa perde a razão. A Europa literalmente esquece a razão e parte para uma guerra que vai matar 20 milhões de pessoas. Tá? O tema não é a Primeira Guerra, mas eu acho que é legal também já ir colocando vocês em sintonia com isso. Tá? Esse camaradinho aqui, esse capiroto, chamado Robert Spencer, foi o filósofo britânico que defendeu a eugenia, que defendeu que os europeus eram superiores culturalmente, materialmente, intelectualmente, etnicamente e assim por diante, aos africanos, latinos e asiáticos. Tá? Então, é uma ideia de etnocentrismo, ou seja, de que a etnia europeia era a etnia principal. E ela deveria se encarregar de levar a civilização aos povos atrasados, ou seja, África e Ásia. Tá? Aqui, é legal legal não, né? Mas só analisando aqui o contexto,
como que é retratado, né, o imperialismo britânico. A Inglaterra dominava 1/3 do planeta em 1900, tá? Então isso mostra o poder que a Inglaterra tinha sobre todas as regiões do mundo, em todos os continentes de forma geral. E aí eu vou para a parte que eu acho fundamental, que é quando a Inglaterra e a França literalmente dominam, principalmente a Inglaterra, dominam a Ásia, tá? Por que que é fundamental? Porque cai umas perguntas cabeludas de vestibular sobre isso. De fato, de forma geral, o que vocês têm que entender? Na França, a partir do governo do rei Luís Felipe o Belo, 1830 a 1848, e principalmente no governo de Napoleão III, sobrinho de Napoleão lá, 1848 até 1870, tanto a Inglaterra, principalmente, quanto a França, começaram, de fato, a ocupar os territórios da Índia, da China, de forma imperialista, e não mais apenas colonialista. Tá? Então, voltem na explicação que eu dei lá no início. E esses dois territórios, essas duas regiões, eram muito diferentes, obviamente, do que seriam hoje. Não eram países, né? Eram regiões governadas por imperadores, governadas por sacerdotes, governadas por líderes, ora, político e principalmente religiosos. E a Inglaterra, ela começa a fazer o quê? Ela começa a buscar destruir a autonomia dessas regiões. Por que destruir a autonomia? Porque tanto a Índia quanto principalmente a China, eles tinham manufaturas. Eles já tinham uma pré-indústria. E eles forneciam tecidos, seda e algodão, basicamente para o mundo inteiro. Além de produtos tropicais, como açúcar, como chá, né? Látex, borracha, tal, outros produtos. E a balança comercial não fechava. A China ganhava mais dinheiro com as suas exportações do que a Europa. E a Inglaterra ela tem como objetivo principal o quê? Destruir esse sistema. E é aí que surgem as guerras de resistência. Tá? Quando a Inglaterra começou a dominar a Índia, a Inglaterra fazia um governo indireto. O que seria isso? A Inglaterra pressionava o governo local que fazia as vontades da Inglaterra, ou seja, que obedecia, entre aspas, a Inglaterra. E ao exército britânico foram incorporados os chamados cipaios, que eram soldados indianos que trabalhavam, entre aspas, para proteger a segurança da própria Inglaterra dentro da Índia. E num dado momento, os cipaios se rebelaram contra os ingleses, que deu origem à famosa Guerra dos Cipaios. Então, a Guerra dos Cipaios, na verdade, é uma guerra nacionalista de resistência da Índia contra o governo britânico, que ocorreu na primeira para a segunda metade do século XIX. Tá? Na China, nós temos a Guerra do Ópio. O que foi a Guerra do Ópio? A Índia era a grande produtora desse entorpecente, é uma droga, né, o ópio, e esse entorpecente ele era contrabandeado para dentro da China pelos britânicos, pelos ingleses. E o imperador chinês e a liderança chinesa só tinha um único porto aberto para os países ocidentais, que já estava aberto desde o século XVI. E a China não aceitava nenhuma outra influência europeia além desse porto, que é Macau, né? Portugal chegou em Macau em 1516, alguma coisa assim. E o que vai acontecer? Os ingleses queriam abrir esses outros portos que estavam fechados, a Cidade Sagrada, Pequim e tal, né? Enfim. E através do contrabando, eles começaram a fazer alianças e tornar a população chinesa extremamente corrupta. Porque aí eles corrompiam o Estado Imperial Chinês em detrimento de ganhos através do comércio ilegal com a Inglaterra. E o governo da China se impôs, ou seja, ele fez frente a essa tentativa de ocupação por parte da Inglaterra no território chinês, e foi aí que gerou a Guerra do Ópio. Galera, a Guerra do Ópio, se você for olhar para o ponto de vista tecnológico, é de uma covardia absurda, porque os sistemas de armas modernos estavam começando a se desenvolver. E por volta de 1830, passou a existir o revólver, né? A bala Dum-Dum, que é essa bala que entra e abre, estilhaça e tal. E a Europa e os Estados Unidos começam a utilizar essas armas justamente nessas guerras. Então essas guerras são bastante covardes. Você vai ver, tipo, morreram 30, 40 ingleses contra 100 mil
chineses, né? Uma coisa assim assombrosa de tão violenta e de tão covarde que foi. E na Guerra do Ópio, os chineses foram totalmente destruídos e tiveram que assinar um acordo, literalmente entregando o comércio chinês para os britânicos. Os britânicos eram a maior potência marítima do mundo e por isso militar. Eles tiram os franceses da zona de influência, deixam os franceses somente com a Indochina, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, e eles ficam com a Índia e ficam com a China, basicamente sobre o seu poder. E para terminar a aula, o que a Inglaterra faz com a economia chinesa? Torna a economia chinesa e torna a economia indiana dependentes da sua economia. Ou seja, países que antigamente exportavam tecido, agora viram meros exportadores de matéria-prima. E viram consumidores dos produtos ingleses. A partir desse momento, a rainha Vitória, né, que foi a rainha da Inglaterra durante quase todo o século XIX, foi a rainha que mais tempo governou, né, a Inglaterra, 80 anos de governo, ela tornou, obviamente, não tinha para onde ir, a Inglaterra o país mais rico e mais poderoso do mundo. Tá? E esse posto só vai ser perdido por causa das 2 guerras mundiais. Aí a Inglaterra sai de cena, né, perde esse status quo e os Estados Unidos passam a ser o país mais poderoso do mundo. Beleza, galera? Até aqui tudo bem? Tá dando para entender aí? Tudo bem, prof. Tá suave. Beleza. Eu quero reforçar alguns pontos, tá? Já tem 2 aulas gravadas, mas eu vou passar pela apostila para vocês poderem dar uma atenção maior ao tema. Na semana que vem, nós temos uma avaliação sobre esse tema, tá bom? Eu vou colocar questões de Segundo Reinado e imperialismo na mesma prova, e vai ser uma prova diferente, vai ser uma prova com questões dissertativas pelo Forms, tá? Quero mudar um pouco o formato dessa prova, fazer uma prova onde vocês têm que escrever. Eu acho que é legal saber como que vocês estão pensando isso de outra forma. Estudem as correções, estudem as aulas, qualquer dúvida me procurem, eu estou à disposição de vocês, e aí, meio-dia tem uma provinha de atualidades, tá bom? Gente, ô Victor, saudade de você, moleque. Manda aquelas fotos da sua mansão lá com a represa no fundo, tomando café com... Não brinque não, só quando eu tiver uns 60 anos, ganhando dinheiro do governo na minha cadeira de balanço. Top demais. Boa. Projeto de vida, hein? Muito bom. Galera, obrigado pela atenção, pelo carinho. Qualquer coisa me procurem e até mais. Falou, prof. Tchau, prof. Tchau, gente. Tchau, prof. Tchau, Freitas.